Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta reunião. Hoje a gente começa a trabalhar com robótica. Boa noite, Glauber. E a gente não tinha visto ainda, então começa a ficar mais gostoso, né? Então hoje vai ficar mais tranquilo trabalhando com robótica. Todo começo de reunião a gente conversa um pouquinho, né? O que está fazendo, o que deixou de fazer. Na semana passada eu passei para o terceiro ano o Access Point lá, né, com wireless, né, comunicação wireless. Passei a parte teórica toda e vamos ver se amanhã a gente consegue montar alguma coisa com eles. Vai depender de laboratório, né, eles estão usando muitos laboratórios lá por causa do Saeb, e aí tô achando que vão me tirar amanhã, vamos ver. E com o segundo ano a gente trabalhou o 2WD anteriormente, né? E a semana passada a gente está trabalhando também, não consegui ir para o laboratório, mas passei para eles também fugiu de memória, acho que foi a Trena Digital, se eu não me engano, eu passei para eles. Ok? E vocês, como é que estão? Estão correndo atrás de Saeb ou estão fazendo alguma coisa? Pessoal. Então, professor, teve uma competição no nosso NRE aqui, do Robô Sumo. A gente adiantou um pouco a construção dos carros lá com o segundo ano, nós fizemos. O terceiro ano eu vi que não estava muito interessado em participar da competição, porque eles marcaram outra viagem para o dia, daí não deu muito certo. Daí desenvolvemos com o segundo ano. Deu alguns problemas no módulo. Usamos o kit 2021, eu tinha umas ponte Hs, daquela, na verdade, Shield, né, aquela azul, né, 5V5 lá. Aí, eu não sei se alguns módulos ou alguns daqueles joystick davam alguns problemas. Aí pesquisei o que poderia ser antena, alimentação, e por fim, ainda não consegui determinar bem o que é. Sei que a gente sofreu um pouco e conseguimos montar uns 5 carrinhos até agora. Mas demoramos. Aquelas bibliotecas Virtual Wire dá um problemão. Você baixa ela e diz que está vazia. O que está acontecendo com aquelas bibliotecas? Será que é a gente que está fazendo errado o lugar? Lá no GitHub, e tem uma master, ela tem uma diferencinha de nomenclatura. A da Fruit Motor também, meu Deus do céu, no Chromebook, a gente vai pela IDE Arduino Cloud, né? Arduino Create for Education. Não localiza aquelas bibliotecas, não sei se a gente fez certo, então eu fiquei bem perdido em algumas coisas ali. E o radiofrequência funcionou bonitinho, os 2 carrinhos, de repente parou de funcionar, não sei o que aconteceu, não sei se a gente deixou sair um jumper e não conseguiu reconectar no lugar certo. Aí fizemos funcionar o wireless. Na verdade, trabalhamos com as três possibilidades. Bluetooth também temos os detalhes a resolver, mas assim, digamos que foi uns 60%. Estamos aí brigando pelo índice básico lá. Não, mas mexer tudo isso de uma vez só dá trabalho mesmo. As bibliotecas eu não tenho mexido, então não tenho, estou sabendo. Com aquela placa lá do kit de 2021, com a ponte H do kit de 2021, faz muito tempo que eu não mexo. Então não sei como é que está. Eu tenho mexido com a L298, que é do kit de 2023, né? Então não tenho mexido muito com elas, não, e não sei o que pode ser. Teria que dar uma olhadinha. Eu achei aquelas do kit 2021, elas dão um melhor controle. Ela responde melhor aos comandos. Às vezes, tem que ver o que pode ser, às vezes, a questão da alimentação, ou
aqueles módulos radiofrequência. Talvez eles sejam mais sensíveis, né? Até vi um vídeo, mas não sei, eu vi um vídeo que o cara comenta que eles têm uma fragilidade, às vezes certos não dão exatamente a frequência, ele sugeriu testar com frequencímetro. Eu não tenho frequencímetro, eu não consigo, teria que fazer um outro tipo de teste, né? Joia. O RF que você usou foi o 433 do kit de 2021? Isso. Ou... O problema dele é a antena também, né? Mas depois, para perto ele funciona, mais longe depende de antena, né? Mas depois que funciona, ele funciona bem. Eu já trabalhei com ele. Tentei colocar antena, até soldar uma antena ali, mas não ficou bom, não. Aí tem usado o NRF 24L01, que já pega um pouquinho de distância, mas o RF 433 é bem legal de trabalhar, bem mais simples, né? Bem mais tranquilo de trabalhar. Mais alguém contribuir? Não? Boa noite, Maria Cecília. Tudo bem? Tudo bom? Então vamos para a nossa reunião, pessoal. Estamos gravando. Treina Digital, nosso assunto hoje. Bem legal. Então, aquele slide do velho conhecido nosso, né? Câmera aberta, preferencialmente computador. Já notaram que eles mudaram aqui os personagens por os Minecraft, né? Ficou legal, ficou bem joia. Agora é tudo baseado no Miner. Então, nosso calendário, lembrando, já estamos aí há 2 semanas, né? Essa semana e mais 2 na sexta-feira para entregar o portfólio. Então, já estamos indo para a nossa primeira atividade. Mas estamos fazendo semana a semana, não teremos problema de entregar na data, né? Esta semana nós temos, normalmente, né, segunda e terça, quem tem aula na quarta vai ficar sem, que é o problema, né, problema não, né? Dia dos professores, feriado para nós todos. Beleza? E está tudo caminhando como devia ser. O nosso cronograma, R4, treina digital, então estamos tranquilos, bem jóia. Então, hoje a gente começa realmente a ver o conteúdo da robótica. Agenda nossa hoje, ó, trocar os personagens, né? Ó, que legal. Acolhimento 10 minutos, para início de conversa 5 minutos, por dentro da aula 10 minutos, fundamentando a prática e vivência 10 minutos, um em ação bem cumprido, né? 40 minutos, e queremos te ouvir 5 minutos. Então, hoje, a gente tem essa distribuição aí dos nossos tempos. Vamos para o acolhimento, onde a gente vai assistir esse vídeo, né? E depois a gente vai falar sobre ele. Quer dizer, vocês vão falar sobre ele, né? Como essa tecnologia pode ser comparada com o uso de treinos digitais em atividades práticas de robótica e automação. Então, vamos para o vídeo. Deixa eu... GPS. Bem, o GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, é uma tecnologia de navegação baseada em satélites que fornece informações sobre localização, velocidade e até mesmo horário em qualquer lugar do mundo. Ele foi desenvolvido originalmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lá nos anos 70, e se tornou plenamente funcional em 1995.
Hoje, além do seu uso militar, é amplamente utilizado por civis. Mas aqui vai uma curiosidade. O GPS é apenas um dos vários sistemas de navegação por satélite que existem. Outros países têm seus próprios sistemas, como o GLONASS, da Rússia, o Galileu, da União Europeia, e o Beidou, da China. Ainda assim, o GPS é o mais conhecido e amplamente utilizado no mundo. Então, o que torna o GPS tão incrível? Bem, ele combina matemática, física e tecnologia avançada de satélites para funcionar de maneira quase mágica. Para começar, o sistema GPS é composto por 3 partes principais: os satélites no espaço, as estações terrestres e os receptores de GPS. O GPS conta com uma constelação de pelo menos 24 satélites que orbitam a Terra a uma altitude de cerca de 20.200 quilômetros. Esses satélites estão distribuídos em 6 planos orbitais, garantindo que pelo menos 4 estejam sempre visíveis de qualquer lugar da Terra. Isso é importante e você vai entender por que daqui a pouco. As estações de controle terrestres estão espalhadas ao redor do mundo e monitoram constantemente os satélites. Eles garantem que as órbitas estejam corretas e ajustam o funcionamento dos satélites, quando necessário, para mantê-los precisos. Já os receptores de GPS são os dispositivos que usamos, como o GPS no seu carro, o celular ou até mesmo o chip em relógios inteligentes. Eles captam sinais enviados pelos satélites e calculam sua localização com base neles. Mas como exatamente o receptor sabe onde você está? O GPS funciona com base em um princípio chamado de triangulação. Mas, na verdade, o termo técnico correto seria trilateração. Isso porque, em vez de usar ângulos, ele usa distâncias e, na verdade, os satélites enviam sinais para todos os lados. E quem faz todo o trabalho aqui na Terra são os receptores. Cada satélite GPS transmite continuamente sinais de rádio que incluem informações sobre sua localização exata e o horário em que o sinal foi enviado. Quando o receptor GPS capta esse sinal, ele calcula quanto tempo o sinal demorou para viajar do satélite até ele. Como os sinais de rádio viajam na velocidade da luz, o receptor pode usar essa informação para calcular a distância até o satélite. Para determinar sua posição exata em 3 dimensões, sendo latitude, longitude e altitude, o receptor precisa de sinais de pelo menos 4 satélites. Ele calcula sua distância até cada satélite e encontra o ponto exato onde essas distâncias se cruzam. Agora... Ok, pessoal, então... Foi aí falado um pouquinho do GPS, né? Bem interessante. Aí quem quiser saber mais é só continuar depois assistindo o vídeo. E é interessante aqui para nós, né, porque nós estamos falando de trena digital, que a gente vai medir também distância. Só que a nossa distância, o ultrassom vai mandar o trig, né, mandar o ultrassom, vai bater numa parede, num objeto, retornar, e com o tempo que demora para envio e retorno, ele consegue calcular a distância em centímetros, né, ou em polegadas. No nosso caso, já está configurado para centímetros, aí teria que usar outro comando para funcionar em polegadas. E aí, alguém quer comentar sobre os GPS? Alguém aí? Hein, pessoal, quem que manja de GPS aí? Vai lá, Adonias. Eu não manjo nada de GPS, viu? Mas eu gostei muito dessas informações aí. Achei legal. Tinha Legal, né? E nunca procurei saber como é que funciona isso aí, né? Mas é muito interessante, gostei. Mais alguém comentar, pessoal? O que tem a ver com a nossa trena? Existem mais sistemas de posicionamento agora, né? Só que ainda não estão muito ativos, ou tão, mas assim, acho que o chinês já pega grande parte do mundo, acho que já tem em operação, né? Na verdade, tem da União Europeia, da China,
Da Rússia parece que tem também, Uhum. mas não sei como é que está a operacionalização deles. Eu vi alguma coisa a respeito quando estava aquela polêmica se o governo americano ia desligar o Então, GPS, não sei o quê, que surgiu não sei se seria uma fake news ou um palpite, e daí eu fui pesquisar para ver. Eu encontrei um site com a cobertura agora esqueci o nome do chinês lá, e daí eu soube dessas outras. Tem o uhum. GLONASS, que agora já não lembro da qual, ah, enfim, que colocou lá, né, esse sinal. Mas tem bastante cobertura já também. Eu não entendo muito, mas eu ouvi uma notícia que se parasse com o GPS aqui, iria o que daria mais certo para nós seria o chinês, né? Não sei por quê, mas é que seria utilizado o chinês. Não sei mais do que isso. É pela cobertura que eu vi, que ele aparecia numa coloração no gráfico, lá no site desse GPS chinês lá, que eu esqueci o nome agora, se eu lembrar eu escrevo ali no chat. E aparecia a cobertura, dava uma boa cobertura aqui no Brasil. Eu pegava datas diferentes, tem várias, tipo uma sequência de imagens de como que está a cobertura em cada momento. Uhum. Aí tinha uma série de imagens lá, se quisesse pesquisar lá de julho, de maio, tinha lá toda um relatório lá. Joia. Obrigado, Glauco, por nos ajudar. Eu não entendo muito de GPS, achei interessante o assunto ali, né, ter colocado agora. Eu sabia que ele usava os satélites, mas eu não sabia que quem calculava as distâncias era o aparelho aqui, né? O satélite só envia e acabou, né? Agora, os aparelhinhos aqui nosso que pega e calcula. Fala, Toniel. Eu já tinha visto um pouco sobre isso. Eu uso bastante no MTB, na bicicleta. Uhum. Aí ele fornece bastante gráficos de altitude, deslocamento, e é muito fora de estrada, sabe? E ajuda. Você traça a rota anteriormente, ele funciona depois sem internet, só com o aparelhinho que vai na bicicleta ali, e ele capta muito bem os sinais ali. É bem interessante. E dá também isso, velocidade, distância, altimetria, faz o gráfico do terreno, é bem interessante. Que joia, eu não conheço. Conheço, não. Às vezes, lugar que você não conhece, você entra no aplicativo, desenha a rota e consegue seguir depois. Às vezes a gente vai em prova, em lugar estranho, baixa o aplicativo e funciona como se fosse no carro, em zona rural, em meio de mato, funciona bem. Que joia, eu não sabia, não. Bom, bem comentado aí, posto, porque é uma coisa que eu não conhecia. Legal, vou procurar saber mais. Mais alguém comentar? Não? Vamos. Então, pessoal, hora de ir lá e pegar o portfólio, né? Vai lá no Classroom buscar o portfólio. Um minutinho para ir lá. Boa noite, Elaine. Acontece.
Pegaram? Então, continuamos. Então, os objetivos da nossa... Não estou conseguindo, pastor. Meu não está dando certo aqui. Não está entrando no Class 1 ou Entrei no Classroom, aham. atividades? Atividades, portfólio 1, não é? Isso, rola a tela lá embaixo. Atividade 1, roleta lá embaixo. Ah, achei aqui, acho que agora vai dar certo. Espera aí. Acho que eu estava tentando abrir a coisa errada. Reunião 4. Deu certo agora, professor. Deu certo. Só achar a reunião 4 aqui. Tá joia, então. Então, vamos lá. Objetivos de hoje: prototipar uma trena digital a partir de componentes eletrônicos presentes no kit de robótica, rever o funcionamento do sensor de distância ultrassônico LCD 16:2 e o display OLED, o display LCD e o display OLED. Os dois, o display 16:2 vem no kit de 2021, o display OLED vem no kit de 2023. Tá? Então, os dois são display, um bem mais espartano, né, o display 16:2, LCD, né, de cristal líquido, e o OLED já é uma tecnologia muito, muito mais avançada, com uma definição muito maior, só que ele é pequenininho, né? Então, vamos lá. Curiosidade, né? Para início de conversa. As pirâmides do Egito, engenharia, medição e precisão do mundo antigo. As pirâmides do Egito, especialmente a grande pirâmide de Gizé, são exemplos impressionantes de como a humanidade sempre buscou formas de medir, construir e compreender o espaço ao seu redor. Construídas há mais de 4.000 anos, essas estruturas desafiam até hoje nossa compreensão sobre a tecnologia disponível na época. E aqui no quadro tem. Uma das maiores curiosidades é como os egípcios conseguiram tamanha precisão sem instrumentos modernos como réguas, trenas ou sensores a laser. Então, como é que fizeram, né? Isso aqui fica a pergunta. Então, imagine que você precisa medir algo em casa, por exemplo, tempo, temperatura ou distância. Quais instrumentos você usaria? O termo medição define um processo no qual são estabelecidos um valor a uma unidade para determinada grandeza a ser medida. Nesse processo, são utilizados dispositivos chamados de instrumentos de medição, que permitem padronizar objetos como peças e produtos. Você acha que seria possível viver sem instrumentos de medição? Por quê? Então, conseguiríamos viver hoje sem instrumento de medição, pessoal? Como é que ficaria a construção de nossas casas sem instrumento de medição? Os nossos carros, tudo que tem, né? Sem ter os instrumentos de medição. Ficaria difícil, né? Hoje não daria. O que vocês acham? Ninguém. É impossível, né? Não tem mais. O aparelho viraria um caos aqui. Não tem mais jeito a gente imaginar sem aparelho de medição, né? Joia? Então, falar um pouquinho da trena. Você saberia dizer qual a função da trena? Ó, o cachorro saiu daqui. A trena é um dispositivo de medição que possui vários modelos, como exemplo, podemos citar a trena, formada por uma fita metálica alejada no interior de uma caixa, é utilizada para medir distâncias e conferir e comparar medidas de peças e áreas. Com o avanço das tecnologias, a trena convencional ganhou variações, como, por exemplo, a trena digital, a qual utiliza sensor ultrassônico
para determinar a distância que se encontra o objeto. Então, a trena é um objeto, né, um instrumento de medição que a gente já utiliza há alguns anos, né, já tem. E depois eles tornaram na digital. Vocês costumam usar trena ou não? Comum mesmo ou não? Eu uso bastante, né? Eu gosto de fazer uma marcenaria aqui de quinta categoria. Eu uso também, professor. Marcenaria, você estava construindo um meio de pedreiro ali e tal, você tem que estar medindo. De vez em quando eu dou uma de soldador também, aí invento moda de mexer com solda. Então, sempre eu estou com trena na mão, né? Então, é bem legal as trenas. Sem elas, hoje, não seria possível. No hobby, eu não uso a digital, eu uso a física mesmo, a manualzinha lá, mas funciona bem legal a gente usar as trenas, né, gente? Se fosse medir com régua, daria muito para peças maiores, né? Ficaria difícil. Você ficar pondo e medindo metro por metro, 1,5 m por 1,5 m, não é fácil, não. E as trenas aí, tem trenas bem compridas, para medir terreno, por exemplo. A que eu tenho maior é de 5 metros, então não é muito longe, não. Mas alguém mexe com treino aí, fora o Toniel? Não. O Glauber falou que mexe. Então, vou falar um pouquinho dos displays, né? Dos componentes. Então, nós temos na parte superior esquerda o display LCD 16:2, que vem no kit de 2021. Na parte inferior dele, né, na inferior do lado esquerdo, nós temos o sensor ultrassônico HC-SR04. O sensor ultrassônico, para quem está começando agora, é um componente que emite um som ultrassônico, né? Não é captado pelo nosso ouvido, ele vai, bate em um objeto e retorna. Então, ali nós temos dois, entre aspas, alto-falantes. Um vai emitir o som, o ultrassom, que a gente chama de trigger, e o outro vai receber esse som, que a gente chama de eco. Então, nós temos ali, um envia, o outro recebe. O tempo que vai da emissão até o retorno, bateu, retornou, é feito pelo equipamento mesmo, pelo componente mesmo. O tempo, a conversão em segundos do tempo que levou, aliás, em centímetros, o tempo que levou transforma em distância em centímetros. Então, é bem legal esse componente. Ele começa a medir com 2 centímetros e, na teoria, vai até 4 metros. Não consegui mais que 3,20 m, 3,30 m. Passou dali, ele não reconhece. Para os que eu usei, não dava uma resposta legal. Mas até 3 metros e pouco funcionou bem exato. E do lado direito aqui nós temos um display OLED, né, do kit de 2023. Ele é bem pequenininho e tem uma definição muito boa. O texto aí fala: o funcionamento da Terra digital consiste em emissão de sinais ultrassônicos pelo sensor e na leitura do sinal de retorno, reflexo, eco. Desse mesmo sinal, a distância entre o sensor e o objeto que refletiu o sinal é calculada com base no tempo entre o envio e a leitura do retorno. Então, envia ao display OLED ou LCD, que fica encarregado de mostrar os valores das medições. Então, os dois LCDs mostram o que é lido pelo sensor ultrassônico. E a gente programa para ele fazer essa leitura. Ok? Então, emitir o sinal e transformar esse dado de retorno em
em centímetros, né, e mostrar para a gente. Então, nesta aula, os estudantes, então, lembrando, nós estamos na aula 37, Trena Digital, módulo 1. Então, módulo 1 são para os alunos do contraturno do primeiro ano ou para o ensino médio do segundo ano. Então, é módulo 1 que a gente tem esta aula lá nas aulas Paraná. Então, nesta aula, os estudantes compreendem o conceito de medição e conhecem diferentes instrumentos utilizados no cotidiano para desenvolver um protótipo de trena digital. Inicia-se a montagem de circuitos com sensor ultrassônico e display OLED ou LCD conectados ao Arduino, seguida da programação por código ou por blocos, possibilitando a leitura e exibição de medidas. Além disso, são propostos desafios de aprimoramento do projeto, estimulando criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. A aula finaliza com um momento de feedback coletivo, em que os alunos compartilham resultados, analisam o funcionamento da trena digital e refletem sobre a importância da colaboração e da cooperação no processo de aprendizagem. Então, vamos ver aqui. Fundamentando a prática. Alguém poderia ler aí para mim? Quem quer ler? Posso ler. Vai lá então, Maurício. Fundamentando a prática. Uma trena digital feita com um sensor ultrassônico e display pode ser utilizada em vários projetos educacionais em sala de aula. Experimentos de medição de distância. Medição de objetos. Os alunos podem usar a trena digital para medir a altura de objetos diferentes na sala de aula e comparar os resultados com uma trena convencional, explorando precisão e possíveis erros de medição. Medidas de alcance máximo e mínimo. Projetar experimentos para verificar a distância mínima e máxima que o sensor ultrassônico pode medir com precisão. Estudos de física e matemática. Experimentos de movimento e velocidade. Usar a trena digital para medir a distância percorrida por objetos em movimento e calcular a velocidade média. Triangulação e geometria. Usar a trena digital em experimentos de geometria pode medir distância entre pontos para entender conceitos de ângulos e triangulação. Joia, obrigado, Maria Cecília. Então, notem que a gente pode usar a nossa treninha ali em várias ocasiões, né? Nos estudos, conteúdos que a gente trabalha. E é um momento para a gente, talvez, pegar e dar um resgate, né? Um aprofundamento no alguns conceitos que eles já viram, né? Então, dá para a gente trabalhar com isso facilmente. Então, você já utilizou a trena digital na sua prática escolar? Como foi esse momento? Então, quem já deu essa aula o ano passado, né? Pode contar para nós aí como é que foi. Lembram? Vamos lá, quem já trabalhou? Vai lá, Antoniel, conta como é que foi. Professor, eu trabalhei, eu tenho até uns alunos ali, eu não lembro se foi no ensino médio ou no fundamental, mas eu trabalhei mais de uma vez. É uma aula até bem tranquila, só consegue fazer e fica legal ali a medição mesmo, né? Funciona ali a partir, acho que de 2 centímetros até 4 metros, na verdade eu nunca consegui, mas uns 3 metros e pouco ali ele consegue medir. E às vezes a gente usa o leitor, às vezes usa o monitor serial lá mesmo do IDE lá, né, para dar o valor. Mas funciona.
Joia, joia. Obrigado, Toninho. Glauber, trabalhou? Também só não tinha disponível aquele display, daí usamos monitor serial. Monitor serial? E também tem uma forma de colocar um LED para uma determinada distância, para o LED acender. Uhum. Aí tem que ver uns códigos, não lembro se tem no Robótica Paraná para isso. É assim, usar para, por exemplo, fazer o sensor de ré, né? Até de tantos em tantos centímetros, ele apita ou acende o LED, ou faz os dois, dá para Isso, fazer certinho detector, também, sensor de desculpa. ré. Samuel fez alguma coisa? Não, é o primeiro ano que eu É o tô primeiro que você está? trabalhando com robótica, né? Então, a parte da treina aí para mim é tudo novo. Tá joia. Vitor fez? A treino eu nunca fiz. Não, não mexeu ainda. Adonias também está começando agora, Adonias, né? Sim, eu estou começando agora, primeiro ano de robótica, e eu estou ainda com o ensino fundamental 2, né? Então, Eu não tenho essa parte. Mas vamos aprender junto. joia, joia. A Maria Cecília, acho que está começando também, a Elaine está começando também, é isso? Né? A Nisele. Eu fiz essa treina quando eu dava aula para os alunos do terceiro ano, quando no itinerário deles tinha robótica. Uhum. Esse ano não tem. Não pegou. Faz tempo já. Joia, joia. Eu Então, sou novata de tudo, menos de idade. Estou aprendendo ainda. Então, é isso aí, pessoal. É uma aula simples, tá? Não tem muita coisa para dar trabalho. Quem tem o kit de 2021 tem, que a gente vai ver hoje, uma montagem um pouco mais difícil, tá? A gente tem que usar um potenciômetro para regular o LCD, mas o código é pequenininho, bem tranquilinho. Quem usa o kit de 2023 vai usar o display OLED, fácil de montar, mas daí tem um código bem mais comprido para colocar. Então tem seus prós e seus contras essas duas aulas. Eu dou para o mesmo, um com o kit de 2021 e com o kit de 2023. Então, neste momento, a gente vai passar um link aqui para vocês para saber como é que vocês imaginam, como é que estão do conhecimento na trena. Então, vamos lá. Voltando, dei um alô, passei aí no chat. Tá? Então tá aí no chat o link do Geniale. Vou carregar aqui para fazer com vocês depois. Já é para ir fazendo, professor? E sim, pode ir fazendo. Vocês testem aí, depois a gente confere junto. É rapidinho. Terminando, dei um alô, né? Para a gente continuar. Tem bastante coisa para a gente ver hoje. Elaine já fez.
Ok, Maria Cecília. Ok, Nisele. Edonias. Toniel. Ok, Glauber. Vitor. Então vamos continuar, pessoal. Se tiver alguém terminando, não tem problema. Então vamos fazer juntos aqui. Qual era o referencial das primeiras unidades e medidas? Baseada nas dimensões dos animais, baseadas no corpo humano ou baseadas nos corpos celestes? O que vocês acham? Hein? Corpo humano? Vamos testar? Ok, isso mesmo. O termo medição define um processo no qual são estabelecidos um valor e uma unidade para determinada grandeza a ser medida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Elaine respondeu. Aí. 3. Identifica o protótipo que contém a trena digital do kit de 2021. Então, da esquerda aqui, ó, tem um display OLED ali, o quadradinho, e o maior aqui do lado direito, que é o LCD. Então, é o segundo, como a Elaine falou, tá? Vamos selecionar esse. Qual instrumento de medição está com a finalidade correta? A fita métrica é utilizada para medir o comprimento de uma superfície. O termômetro é utilizado para medir o peso de uma substância. A balança é utilizada para medir a temperatura de um objeto. Quem está certo? Fita métrica, né? Então, enviamos. Com o avanço das tecnologias, surgiram as trenas digitais. Qual é a principal vantagem desse tipo de trena? Ela calcula automaticamente a temperatura das superfícies distantes. Ela utiliza sensor ultrassônico para medir distância, mesmo em locais de difícil acesso. Ela mede o peso de objetos grandes. Então, tá na cara que é o do meio, né? Ok? Então, mais um conhecimento aqui. Deixa eu passar para aqui de novo. Falar um pouquinho da trena, né? Fechar aqui. Acertaram? Como é que foram? Bem?
Então, agora a gente vai ver a montagem. Eu acertei 3. Joia. Então, agora a gente vai ver, né, a montagem e o código do kit de 2021 e do kit de 2023. Então, eu vou passar aqui o link da montagem do kit de 2021. Vamos aproveitar para... Vamos ver se vai abrir. Opa, hoje foi rápido. Então, kit de 2021, a trena com o display 16:2, é esse aqui. Então, aqui nós temos de componentes o Arduino, né? A placa, a protoboard, né? Que são as placas de ensaio, o display LCD, esse maior do lado direito, um potenciômetro para regular a luminosidade do display, só serve para isso, o potenciômetro não faz mais nada, e o sensor ultrassônico na esquerda. Então, notem que a montagem aqui tem muito mais jumpers do que fiozinhos, né? Do que vai ter o do kit de 2023. Mas não é nada do outro mundo, não. É facinho até de fazer a montagem. E para quem está começando, notem que nós temos a protoboard, né? E o lado esquerdo e o lado direito da protoboard não são conectados nas linhas. Então, notem que há uma interrupção no meio aqui, por isso foi necessário colocar esses dois jumpers aqui, o vermelho e o preto, para que uma linha se ligasse à outra na parte superior. Então, a protoboard, a gente tem duas linhas na parte superior, duas linhas na parte inferior que não se comunicam, o lado esquerdo com o lado direito. E no interior nós temos as colunas, né, que também a parte de cima não se conecta com a parte de baixo. Então é assim que funciona a protoboard. Vamos dar uma olhadinha no código do kit de 2021. Aí. Então, o projeto, kit de 2021, tá, pessoal? O funcionamento da trena digital consiste na emissão de sinais ultrassônicos pelo sensor e na leitura do sinal de retorno, o eco, né, do mesmo sinal. A distância entre o sensor e o objeto que refletiu o sinal é calculada com base no tempo entre o envio e a leitura do retorno. E então, envia para o display, que fica encarregado de mostrar os valores das medições. O potenciômetro possui a finalidade de ajustar o contraste do visor. Então, aqui a gente vai para o código. Para quem está vendo pela primeira vez, esse código, quando tem o barra asterisco e depois, no fim, o asterisco barra, isso é comentário, só serve para nós humanos, não servem para a máquina, ok? Então, os comentários são para nós humanos e pode ser feito desse jeito aí, né? Barra, asterisco e asterisco, barra, ou quando é comentário de uma linha só,
barra barra. Eu prefiro usar o barra barra ao invés de usar o asterisco barra. Então, começando ali, onde está mais escurinho já, né, mais evidente, nós temos o hashtag include ultrasonic.h. Então, o hashtag é uma diretiva de compilação. Vai avisar para o compilador, o programa que vai fazer a tradução desse código num código de máquina, incluir a biblioteca ultrasonic.h. Então, alguém já desenvolveu funções para a gente trabalhar com este componente, com o ultrassônico. Não precisa de nós fazermos isso. A gente usa essa biblioteca que essa pessoa fez e, com isso, facilita a nossa vida. Se não fosse a biblioteca, nós teríamos que manualmente enviar o sinal, pegar o retorno, calcular o tempo que levou e transformar isso em distância. Então, daria muito mais trabalho para nós. Alguém já fez isso e ele disponibilizou esse conhecimento através de uma biblioteca. Essas bibliotecas, geralmente, quem faz o componente, né, já disponibiliza as bibliotecas. E a intenção dele é facilitar para nós e que ele venda, né? Então, ele está vendendo o componente, ele faz a biblioteca e nos vende. Então, ali inclui diretiva de compilação que fala para incluir no programa, a hora que for traduzido em código de máquina, essa biblioteca e compilar, né? Traduzir junto. Na sequência, a gente tem int pino trig e int pino eco. Então, são os dois pinos, né, que a gente está criando uma variável do tipo inteira, uma com o nome de pino trig, estamos guardando lá o número 13, que é a porta que está o trig, e o outro estamos guardando o pino eco, o porta 12. Então, isso são variáveis. Variáveis são espaços de memória onde a gente guarda dados. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com inteiro ali, eu preferiria usar o define, mas está inteiro aí, vamos deixar o inteiro. Na sequência ali, tirando os comentários, a gente tem ultrasonic, estamos dando nome para esse objeto de controle de sensor, informando qual é o pino trig e qual é o pino eco. Então, o ultrasonic é o da biblioteca, né? A gente está avisando que vai usar a biblioteca, o componente, né, que a biblioteca trabalha, e estamos dando o apelido de sensor para essa biblioteca ultrassônica. Na linha de baixo temos outro include, outra diretiva de compilação. Agora estamos avisando que é para incluir o código da Liquid Crystal. Essa Liquid Crystal é uma biblioteca que mexe com o display 16:2, 16 colunas, 2 linhas. E na próxima ali a gente tem a Liquid Crystal, também a criação de objeto de controle para a gente comunicar com a placa. E ali quem está criando, né? Nós estamos criando, dando um apelido de LCD e informando quem está na porta 2, na 3, na 4, na 5, na 6 e na 7. Então, 2 e 3, depois vocês vão ver lá no comando, lá na hora que a gente mostrar a montagem, a 2 e 3 são as portas que estão ligadas ali do lado esquerdo do LCD, e a 4, 5, 6 e 7 são as portas que estão à direita do LCD, não levando em consideração o positivo e o negativo. Criando na sequência uma variável de nome distância e não estou guardando nada nela. Mais para frente, vamos atribuir um valor a ela.
Então, aí tudo que foi falado para vocês, né? O Arduino, a gente trabalha com duas funções obrigatórias. O void setup, onde a gente faz a configuração, e o void loop, onde a gente escreve o programa, ok? Então, void setup e void loop. Aqui a gente só está inicializando, né, avisando que o objeto nosso LCD, begin, né, inicializando, e ele tem 16 colunas por 2 linhas. Por quê? Porque pode ter outros displays LCD com mais linhas ou menos linhas, com mais colunas ou menos colunas. No nosso caso, a gente trabalha com 16 por 2, 16 colunas, 2 linhas. E lembrando que sempre a linha começa no 0 e a coluna também começa no 0. Então, as colunas vão de 0 a 15 e a linha tem 0 e 1. A linha 0 e a linha 1. Ok? O void loop. No void loop, nós estamos programando, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar a leitura do sensor. Então, o sensor read ali está medindo a distância, pegando do nosso sensor ultrassônico a distância que ele está lendo lá. Na sequência, e guardando naquela variável que a gente criou de nome distância. Na sequência, a gente posiciona o cursor na coluna 1, linha 0, e nesse local, a gente, com o comando print, né, a gente posiciona com a função setCursor e imprime, né, mostra com o print. E estamos mandando esse texto aqui, trena digital. Posicionamos na coluna 2, linha 1, e agora a gente escreve medida, tá? E posicionamos o cursor na coluna 9, linha 1, e vamos escrever o que está sendo lido. Então, tudo que eu falei para vocês, né? Entre aspas duplas, texto, joia. Um cuidado que a gente tem que ter, quando a gente copia o código aqui do PDF e copia lá, coloca lá no Arduino IDE, ou no Tinkercad, ou no OQI, geralmente há uma distorção e a aspas duplas se modifica, não vira aspas duplas. Então, se deu erro lá, pode procurar que está com outro símbolo e não aspas duplas, tá? Então, já fica aí a dica para vocês. Continuando, né, que nem eu falei para vocês, vai mostrar a distância, né, LCD print, aí posiciona o cursor da 12.1 e escreve centímetro, né, LCD print. Um delay de 500 milissegundos. Então, o delay é um atraso, né, uma pausa que é feita pelo processador, pelo Arduino, e aqui a gente informa em milissegundos. 500 milissegundos é meio segundo. E depois o LCD Clear para limpar tudo e voltar lá a fazer a leitura novamente. Então fica nesse ciclo, né? Void loop. Começa lá, faz a leitura, né? Começa aqui no void loop, faz a leitura, posiciona o cursor coluna 1, linha 0, escreve trena digital, posiciona o cursor coluna 2, linha 1, escreve medida, posiciona coluna 9, linha 1, escreve
a distância lida, posiciona o cursor, coluna 12, linha 1, escreve centímetros. Então, a nossa tela do LCD vai ficar desse jeito aí, conforme vai fazendo a leitura. Então, notem que o código é bem simples. Set cursor, a gente posiciona o cursor, print, mandamos o texto que a gente quer. Então, não tem, e LCD Clear limpa. Então, não tem muito o que a gente trabalhar com o display. Fazemos a leitura com o sensor read, né, função read, e no LCD, set cursor, print, set cursor, print. Existem outros comandos? Tem, mas o que a gente usa são só esses para trabalhar com o display LCD 16:2. Joinha? Então, eu pensei repetir aqui coisas que, para quem está começando, né, os que já estão lá na frente me desculpem, mas a gente tem que ir devagarzinho, né, mostrando para quem nunca viu. Olha um código desse e acha que é bem complexo. Não é, tá, pessoal? Para quem está começando, é um código bem mais simples. Certinho? Vamos dar uma apressada, então. Vamos agora para o kit de 2023. Vou mostrar a montagem para vocês. Agora eu vou dar uma corridinha maior, porque nós já estamos faltando 35 minutos para a gente. Esperando carregar o código. Carregou. Código não, né? A montagem no Sketchfab. Aí já apareceu para vocês. Então notem, ó, que tem bem menos jumpers. Ó. O display OLED, poucos jumpers. Atentem para que ele vai usar as portas analógicas, né? O Arduino tem as portas digitais nessa parte superior aqui, se a gente pode chamar de superior, né? Então tem essas portas digitais na parte de cima aqui da imagem, e na parte de baixo, à esquerda, a gente tem os pinos de energia, e do lado direito a gente tem as portas analógicas. Então, nós estamos trabalhando aqui com o display LCD e eles usam a porta A4, ele usa a porta A4 e A5 para comunicação. Essa comunicação que ele está usando na porta A4 e A5 é chamada de I2C, onde, por padrão, usa essas duas portas. Então, o SD e o SCL, se eu não me engano, são duas ligações que a gente faz nessas portas. Depois, mais para frente, a gente vai ver que existe no Arduino outro lugar para a gente conectar. Mas, por enquanto, a gente fica aqui na porta A4 e na porta A5. Tá? Então, aqui muito mais fácil de conexão, né, que nós fizemos com o que é o 16:2. Então, vamos lá para continuar com o nosso código e vamos ver o código do kit de 2023. Então, essa primeira parte aí é só comentário, né? Ó, tudo é comentário, barra asterisco, barra asterisco, barra asterisco, asterisco, barra. E aqui a gente começa com o código em si. Notem que aqui a gente, por usar o display OLED, a gente vai usar 3 bibliotecas. A Buzz.io, a Adafruit Buzz.io, Register, a Adafruit SSD 1306 e a Adafruit GFX.H. Então, se a máquina que a gente estiver trabalhando
não tiver essas bibliotecas, a gente tem que fazer o download, se for aqui que nem o notebook, né? Não o Chromebook, trabalhar no notebook com o software local, e lá, se estiver trabalhando com o Chromebook, aí tem que buscar essas bibliotecas também. Só que lá é bem mais rápido do que aqui, quando a gente trabalha fazendo download para a nossa máquina. Na escola, pelo menos na minha aqui, o que dá mais trabalho para mim, quando vai dar esse tipo de aula, é ajustar as bibliotecas quando elas não estão instaladas, que é muito demorado aqui a internet. E eu tenho os notebooks, né, do kit de 2021, e tem computador que fica 15 minutos, 20 minutos para instalar uma biblioteca, porque fica rodando, e não vai. E fora essas Adafruits aí que estão trabalhando o display OLED, nós temos já a Ultrasonic, que a gente já viu. Tá? Então, nós temos aí 4 bibliotecas para trabalhar. Na sequência, a gente tem a criação de objeto do display OLED, né? Então, a da Fruit SSD 1306, estamos dando o apelido de display e falando que ele vai ter 128 colunas por 64 linhas. Na sequência, a gente tem o Define, né? Aqui sim, o sujeito certo de falar, comando Define, também uma diretiva de compilação, né? Por isso tem o hashtag na frente ali, que fala que quando for traduzir o código, isto é, transformar esse código em código de máquina, em tempo de tradução, né? Na hora que estiver traduzindo, aonde tiver escrito pino trigger no código, transforma para A1. Aonde tiver pino eco, transforma para A0. Então, no tempo de tradução, na hora que vai fazer a tradução, o computador, o tradutor faz essa conversão. Então, isso aqui não ocupa memória. Quando eu uso o int, né, a variável para guardar esses valores, eu estou ocupando memória. E memória no Arduino Uno R3 é algo que a gente tem que pensar e poupar. Ele tem 2K só, é pouca memória para a gente trabalhar. Na sequência, a gente tem o Ultrasonic, que a gente já viu, o objeto de controle, demos o apelido de Ultrasonic, pino trigger, informando o pino E. Estamos criando uma variável do tipo float e dando o nome dela de medida. O tipo das variáveis é o tamanho que o Arduino, ou o sistema operacional e o Arduino, vão separar na memória RAM do computador. Então, imagine, um tipo inteiro ocupa um tamanho de memória RAM. Por exemplo, lá, 1 byte. E o float, que é o número com vírgula, ocupam 2 bytes. Não é isso, tá, pessoal? É um pouquinho mais. E temos que saber se aquele lugar vai ter um número com vírgula ou um número sem vírgula. Aquele espaço de memória que está sendo reservado. E se é um string, se é um texto, eu tenho que informar que é um texto e que ele vai ocupar bastante espaço. Então, variável é um espaço de memória e o tipo da variável é o tamanho que eu vou reservar para guardar o dado lá dentro. Joia? Então, para quem está começando, esse int, o float, o string, o char, o boolean, são tipos de variáveis, tamanhos de variáveis que eu vou guardar. É pelo tipo que é. Então, está lá, né, que eu já falei para vocês. Setup, né?
temos o display begin, que inicia a comunicação entre o Arduino e o display LED. Os parâmetros, o SSD 1306 é normal, todo lugar que a gente tem que pôr. O que é diferente é aquele 0x3C. Quando a gente compra o display OLED, tem alguns que não usam esse 0x3C. Já vi 0x3D, tá? Então, quando a gente compra, tem que pegar o datasheet, né, o manual do display pelo fabricante, para a gente ver qual é o parâmetro que tem que ser usado ali. Nos kits nossos da robótica, a gente usa o 0x3C, ok? Mas nem sempre é isso. Se você comprar e vier para a tua casa, pode ser o 0x3C, como pode ser o 0x3D ou ultra numeração. Então, aí tem que ficar atento. No kit de 2000, nos kits da robótica, não tem esse problema, que todos vieram com 0x3C. No Void Loop, agora a gente começa. Imaginem ali com o display OLED, né? A gente está trabalhando com colunas e linhas, 128 colunas, 64 linhas, e vamos escrever. Então, começamos lá. A medida, como a gente viu no outro, recebe a leitura do ultrassom, do componente ultrassom, através do comando read. Então, ultrasonic.read, fazemos a leitura. E aí nós vamos para o display OLED. Display, clear display, limpamos o display. Display set cursor, coluna 8, linha 0. Display set text size, tamanho do texto 1. Color 1, set texto color 1 é escrever em claro, 0 é escrever em escuro. Então, dá para a gente ter o fundo claro e escrever em escuro, e ter o fundo escuro e escrever em claro, que é o 1 que a gente está usando ali. Mandamos o texto treina digital, então é isso que está vendo aqui. Na sequência, display, draw, round, rect, a gente está desenhando um retângulo que vai ter essas medidas aí, né? 0, 12, 128, 40, 10 é a largura. Então, 0, 12, posição, coluna 0, linha 12. Foi 128, 40. Coluna 128, linha 40. Com isso, com os dois cantos, consegue-se fazer, canto superior e inferior, em diagonal, consegue-se fazer o retângulo. Ele vai ter 10 de largura e vai ser escrito na cor white. Depois a gente tem o set cursor, né? Posiciona o cursor. Depois escreve hobby. Depois com o print, né? Aqui o display write usa esse 162. Esse 162 vem de uma tabela chamada tabela ASCII, que começou lá em 1970, ou até um pouquinho antes, onde, para escrever certos símbolos, a gente precisava recorrer a essa tabela ASCII, como números com acento, palavras com acento, caracteres especiais. Então, a gente tinha essa tabela com a numeração e o símbolo correspondente. O 162 é o A com acento, tá? Depois, nós estamos escrevendo o Tica Paraná, O com acento, desculpem, tá? O 162. O 160 é o A com acento. Então, vai ficar Robótica Paraná acentuado, porque a gente está usando o display write 162 para o O, display write 160 para o A. E mudamos para o tamanho 2 agora, né? Tudo isso era de tamanho 1, agora a gente está aumentando o tamanho. Estamos vendo
Se a medida for menor que 10, o set cursor na posição 25, 25, display print, medida. Display set cursor, 85, 25, display print centímetros, tá? Então, se for menor que 10, a gente vai medir. Ok? If é um C, né, um C simples nesse caso, aonde há uma condição, a condição é medida ser menor que 10, faz o que está no interior ali dela, entre o abre-chaves e o fecha-chaves, se essa proposição, essa operação relacional for verdadeira. E agora está vendo, se for de 10 a 100, posiciona na linha da coluna 13, linha 25, e manda a medida para lá, né? Porque vai ficar maior, serão 3 dígitos, e daí posiciona em 85, 25, escreve centímetros. Então, a diferença dos 10 para o menor que 100 é a quantidade de caracteres que estamos usando. Se é menor que 10, usa um dígito só. Se é menor que 100, usa 2 dígitos. Por isso que foi separado, ok? E aí, display, mostra, delay, espera. E aí vai fazer outra leitura, tá? E com isso, volta lá, fim do loop, faz a leitura de novo e escreve. Então, para quem está começando, não assustem, parece uma coisa estranha, mas são comandos, coisas que a gente vai aprendendo devagar, ok? Então, neste momento, vocês já vão, quem está começando, vai pegar já, fazer a montagem, pegar o código pronto e jogar lá e fazer funcionar. Num segundo momento, aí você vai dominar a programação, tá? Então, quem está com aluno, está começando, a primeira coisa é fazer funcionar. Põe para os alunos, está funcionando, beleza. Depois vai melhorando e aí domina o código. Joia? Então, eu vou colocar aqui para vocês, com isso a gente... O Adonis está perguntando onde ficam as bibliotecas. No Arduino IDE, para você buscar, se for no instalado aqui, ferramentas, gerenciar bibliotecas, você tem que ali você instala as bibliotecas, tá? Se for no Chromebook, aí tem o símbolo de biblioteca no menuzinho do lado direito. Você clicando ali, vai aparecer as bibliotecas, as que estão instaladas vão aparecer como, se eu não me engano, instalado, e as que você não estão instalado vão aparecer, se eu não me engano, incluir para você clicar e instalar. Então, no Chromebook é mais fácil lidar com as bibliotecas do que na versão que a gente usa no nosso computador, na versão que a gente faz o download. Joia, Adonias? Então, a gente vai usar o OQI, tá? Eu vou disponibilizar já montado o código, a biblioteca para você, o protótipo para vocês, né, o projeto. Então, só clicar aí, vocês vão parar lá no... Opa, desculpe, eu cliquei no lugar errado, passei o código errado para vocês, pessoal. Espera aí. É esse aqui. Agora está o certo. Então, o código aí, né? 2021 sem código. Clica nele, vocês vão abrir o OQI. Só usar
o Google, né, para fazer o cadastro. Eu não sei como é que vocês usaram a semana passada, mas é só usar o Google. No cadastro dele é bem simples. Joia, conseguiram abrir? Então agora eu vou dar também o link do kit de 2021. Opa, opa. Da aula. Então, o link da aula Paraná, aula 37, kit de 2021. Tá aí. Então, qual que era a ideia, né, pessoal? Nós estamos meio apurados de tempo, mas a ideia era vocês irem lá na aula Paraná, pegar o código da aula e colocar aqui para fazer funcionar. A parte de montagem já está certa, já está pronta. O que precisaria era só trazer o código para cá. Ok? Compartilhar. Então, nós temos ainda 17 minutos. Vamos fazer rapidinho esse, ou eu já mostro esse e vamos para o kit de 2023, e aí vocês fazem o kit de 2023. Pode ser? Então, pessoal, vou compartilhar então outro link aqui para vocês, que é esse já completo, tá? Só para ver funcionar. Esse eu já tá tudo prontinho. Peguei o código lá da aula Paraná e coloquei aqui já no OQI. Tá? Então, o que tem aqui? O código, né, que nem estava lá, Ctrl+C, Ctrl+V aqui na aula Paraná. A instalação das bibliotecas, né, 2 bibliotecas, Ultrasonic e de cristal. A gente instala pela Library Manager. E para executar, a gente aperta o play aqui. Olha lá, apareceu trena digital, 357 centímetros. Então, eu clico aqui na trena e vou diminuir o tamanho. Deixa eu dar uma puxada para baixo aqui. Então, aqui não, ele não está medindo, né? Não tem jeito de medir. A distância a gente coloca na unha. Então, no nosso caso aqui, vou colocar 83, ele mediu 87 embaixo. Esse é um erro do OQI, tá? Mas conforme eu mudo a distância, é mostrado no display a distância que está. Beleza? Tranquilos? Então, essa aqui, né, eu não deixei vocês fazerem, porque por causa do nosso tempo, nós temos aqui o código que está controlando esta biblioteca. A maioria de vocês tem o kit de 2023, eu acho que quase todos. A Maria Cecília falou que montou no Tinkercad, não tem problema, Maria Cecília. Os 2 componentes aqui tem no Tinkercad. Agora, o próximo, que é o display OLED, não tem no Tinkercad, tá? Aí você tem que usar o OQI mesmo, não tem outro jeito. Então, na sequência, estou passando o OQI, o I100 código do kit de 2023 para vocês. E vocês têm 10 minutos para irem lá, pegar o código. Eu vou passar a aula aqui. Vocês devem estar vendo isso aqui, né? Que é a ligação. E lá na aula Paraná,
pegar o código, deixa eu passar o código o código não, o link da aula Paraná para o kit de 2023, está aqui no chat, e 10 minutinhos. Vão lá, copiam o código aqui e façam funcionar. Lembrando que tem que instalar as bibliotecas, né? Ó, não tem biblioteca instalada, tem que instalar a biblioteca. Ok, pessoal? Corram, corram, corram. Professor, não tá funcionando o link ali. Não? No meu não funcionou. Não deu certo mesmo. Não, página não encontrada. Deixa eu localizar lá, então. O 2021 aparece. Aham, o kit de 2023. Estou indo lá já, pessoal. Colocando de novo. Vê se dá certo. Agora deu certo. Olha. Então é só ir lá no código, né? Rola a tela onde tem o código. Deixa eu mostrar para vocês. Fechar um pouco aqui. E já vão dando print ou copiando o código lá, o link lá na atividade 1 de vocês, lá no portfólio, né? Não esqueçam de ir guardando esses links ou dando print para o portfólio, tá, pessoal? Fechou. Professor, como é que faz para copiar esses códigos aí? Eu nem consegui achar eles, na verdade. Tem um Você entra no material, tô nele aqui, ó. Tá? Tô Tem no um- material. link lá. Tem que clicar e ir lá nas aulas Paraná, né? Eu já disponibilizei o link para vocês. Tá, Joia? mas esse código que o senhor está abrindo aqui, tá na aula Paraná? Sim, lá no material da aula Paraná. Ó. É isso que a gente está, ó. Tô aqui mostrando para vocês, tá? Deixa eu ir lá em cima de novo. Jap. Então, essa é a aula que está disponível lá na robótica, tá? Então, tem a explicação, introdução, o material que vai, como é que monta, e depois de montado, a gente tem o código, que é esse aqui, ó. Então, começa aqui no quadro, nesses quadros, o código. Então, tem que selecionar, Ctrl+C, vai lá no OQI, Ctrl+V. Então, telinha por telinha, não pode fazer tudo de uma vez, tá? Então, tem que pegar todas essas telas, Ctrl+C, Ctrl+V, e levar lá para o OQI. Joia? Beleza, pessoal? Quem está começando? Então, seleciona, né? Vem aqui, seleciona, estou selecionando. Beleza, professor, vou fazer aqui. Ctrl+C, envia lá, Ctrl+V. E estou disponibilizando, então, pessoal, também, para quem não está com afinidade de mexer ainda, o OQI com o código já, tá? Então, estou disponibilizando no chat também o OQI com o código.
Então, notem que nesse WorkWe que eu passei por último, é o mesmo montagem física, só que agora tem o código, as bibliotecas, né, ó, já estão instaladas também, e aí, deixa eu compartilhar, né? Então, aqui a gente tem o código, que já foi buscado lá no material das aulas Paraná, as bibliotecas já instaladas, e agora só dá o play. Deu o play, começa a funcionar. Do mesmo jeito do outro, né? Vamos baixar um pouquinho aqui, clicar no sensor, e agora a gente regula a distância. Na unha, né? Não temos uma medida, mas no físico lá vai funcionar. Então, notem que o display OLED é muito mais bonitinho que o display 16, o display LCD. Né? Nós fizemos o retângulo nele, então ele é muito mais bonitinho que o display LCD. Só que o código é um pouquinho mais completo, né? Completo não, tem mais posicionamentos a serem feitos. Ok? Esqueci de comentar lá para vocês, no fim do código aqui, ó, quando ele é maior do que 100, aí a gente transforma em metro, né? Então tem a medida dividido por 100, e depois, posicionar no set cursor, 8525, não mais cm, né? E sim m. Então dividiu por 100, transformando de centímetros em metros. Fala, Toniel. Professor, eu fiz aqui já faz um tempinho, já printei, coloquei lá. Ele está rodando o tempo, está funcionando tudo, mas não apareceu a medida na tela. Consegui Aqui, puxar ali, mudar o sensor, mas não está aparecendo igual do senhor ali. Você instalou as bibliotecas? Instalei. Essas daqui, a da Fruit, Bus.io, SSD 306. Essas duas aí acho que não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar o nome delas? Tem que ser igualzinho. Porque duas pediu automático lá para instalar, instalei. Não, mas é até que senão dá erro com o código. Mas não deu erro, carregou, tá rodando. Não, mas é que as outras bibliotecas que tem, não tem só um fabricante, existem diversos fabricantes. E conforme a biblioteca, ela vai funcionar, mas o código que a Não gente vai usa aparecer. lá para chamar é diferente. Uhum. Tá? Que nem aqui tem o set cursor, talvez em outra biblioteca não seja esse nome, seja outra coisa. Tá? Então usa essas aqui, ó, da Fruit GFX, a Bus.io da Fruit também, a SSD 306 da Fruit, e a Ultrasonic é só a Ultrasonic mesmo, não é da Fruit. Beleza, pessoal? Então, quem quiser, pega o código aí, esse último que eu passei, já está instalado, prontinho, funcionando, e é assim que a gente funciona, que a gente começa com os alunos. A gente faz a montagem e pega o código e coloca lá para eles fazerem. Quem não tem o domínio não explica código, só fala, pega o código e põe aí. Com o passar do tempo, aí você vai explicando o código até ficar craque nos códigos, mas no começo é assim mesmo. Professor, Oi.
Eu tentei instalar a biblioteca e veio aquela mensagem ali, somente para usuários que têm a licença, né, no caso, pagando. Isso aí que eles querem vender. Tenta de novo que vai. É. Geralmente eles estão querendo vender lá. O meu problema maior tá sendo instalar essas bibliotecas aí, sabe? Uhum. Tô sabendo ainda, mas vou pegar com o tempo, com calma. Sim. Calma elas, porque a primeira Sim. vez aí não tô conseguindo. Não, a primeira vez mas vai devagarzinho que vai tranquilo. Pega as aulas lá, estão tudo certinho explicado. Eu vou pegar daqui a pouquinho, né? Já estamos quase terminando. Vou passar o link aqui para vocês da avaliação da reunião. E aqui no link, né? Passei a avaliação da reunião, por favor, entrem lá e avaliem. E, além disso, vou voltar aqui para o código, os slides, aliás. Então, nós temos aqui, não vai dar tempo da gente compartilhar, né? Então, no Saiba Mais aqui, pessoal, tem aquela montagem no Sketch Fab, que é aquela que a gente gira, que eu mostrei para vocês, e 2 vídeos do YouTube de como fazer a montagem e explicando o código. Então, passo a passo, para quem tem dificuldade, assistam esses vídeos. Ele tem ali certinho o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito, por que está sendo feito aquilo, tá? Então, tá nos slides, né? Só pegar os slides lá no YouTube, no Classroom, e pegar esse material. Dentro dele tem esses Saiba Mais. A referência, né? Portfólio, né? Não esqueçam de dar um print na tela aí e guardar lá, ou colocar os links do OQI, já está resolvido o problema. Joia? Aquele link da que a gente viu a semana passada, do Avamec, né? E o Acontece na Escola, temos o SAEB, né, de 20 a 31, falta uma semana. Formulário já passei para vocês, né? O Queremos Te Ouvir. E feliz Dia dos Professores, né? Hoje estamos de quase véspera de um dia especial para nós, né? Que a gente consiga ser reconhecido pela sociedade e pelos nossos governantes, né? Para que a gente tenha um reconhecimento tanto financeiro como social, coisa que a gente perdeu com o tempo, né? O professor antes era muito reconhecido socialmente, hoje a gente não é tão reconhecido assim, né? Então, que a gente volte a ser, e feliz Dia dos Professores para todos vocês. Joinha? Parabéns para nós. E vamos para a nossa foto. Aquele sorrisão, tive que dar uma corridinha agora no fim da reunião, né? Atrasamos, explicando muito o código. Aquele sorriso. Vamos ver como ficou. Joia! O Daniel está dando no joinha lá. Pessoal, feliz Dia dos Professores. Que quem for passear, vá tranquilo. Quem for descansar, que descanse tranquilo, mas que descansemos e conseguimos nos divertir na quarta-feira, que é o nosso dia. Tchau, tchau, até a semana que vem. Tchau, tchau. Aquele abraço. Eu saí sem querer, professor, já tirou a foto? Já. Eu acho que eu não saí na foto aí, né? Não sei, eu teria que dar uma olhada aqui. Sem querer eu saí aí do... Mas não esqueçam de pôr lá no... Tchau, obrigada. Tchau, parabéns. É que os outros já saíram, Denise, aí fica... Tá bom, mas só para joia? deixar registrado.
Pode ser que você tenha pego, eu não sei, tem que ver depois. Tá bom, só para deixar registrado aí, tá bom? Aham, tá joia, sem problema. Vamos parar. Boa noite. Boa noite, Glauber.